Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia e falando sobre um tema essencial aqui para a turminha, né, a galera que está aqui, né, no ensino fundamental, principalmente aqui no 9º ano, que é China. Então hoje nós vamos fazer a introdução desse país que é essencial por diversas características, né? Por estar aí tomando a frente, se tornando destaque atualmente em vários cenários, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje nessa aula China. Então, meus amores, fiquem com a explicação da Pro. Trazendo essa simbologia, né, que o livro marca, que quando a gente vai fazer pesquisa a respeito, né, desse conteúdo, a gente sempre escuta falar, né? Então essa China como esse grande dragão vermelho. Por quê? Porque essa simbologia desse animal, turminha, representa a força, né, a sabedoria, o desenvolvimento, a agilidade que esse país teve. Eu preciso dizer para vocês que a China, ela saiu aí mais ou menos em 3 décadas da posição, né, que ela estava aí numa posição bem atrás e foi para a segunda, né, colocação aí em termos de economia. Então você sai da 25ª, né, mais ou menos aí, ela ficava nessa, mais ou menos nessa posição. E ela vai para a segunda colocação em termos de economia, com possibilidade de chegar ao primeiro lugar, que atualmente vocês sabem que pertence aos Estados Unidos da América. Então, observem aí como é esse crescimento e essa prosperidade aí da China. Então, são características que a gente precisa ficar de olho, né, que a gente precisa observar. Então, esse desenvolvimento, essa propriedade, esse crescimento deram e fizeram referência da China como sendo aí esse país aí do desenvolvimento. Dados gerais. Então, nome oficial, República Popular da China, né? Língua oficial, o mandarim, né? Então, vai ser aí a nossa expressão. A capital, né, que é Pequim, que para eles chamam de Beijing, né? Governo, uma república comunista, né? Um país com 2 sistemas, né? Então, assim, é uma característica muito forte. Então, a China, ela se diz socialista, mas a economia dela é uma economia capitalista, uma capitalista de mercado, né? Então, essa república comunista com características nada comunistas na economia, né? Presidente aqui a gente vai dizer que é o Xi Jinping, né? Aí é um nome bem interessante. População, né? A gente vai ter aí 1,4 bilhões, né? Bilhão aí de habitantes, né? Nesse território. Densidade demográfica aí bem elevada, né? De 146,9 habitantes por quilômetro quadrado, né? O índice de desenvolvimento aqui na casa, né? Dá de um índice elevado, né? Não é um muito elevado, é um índice elevado. O produto interno bruto, né? Na casa dos 12 trilhões, né? E a moeda, o renminbi, né? Então, essas daí são as características aí gerais da China, dessa República Popular da China. Eu queria colocar para vocês que nos aspectos gerais, eu preciso dizer para vocês que a China, ela, né, apresenta aqui como um grande destaque. O país mais populoso do mundo, né, ou seja, uma população reflete esse crescimento, né? Apresentaria o terceiro maior território, olha, população maior, terceiro maior território, então, segunda maior economia. Então é aquele país, gente, que tem tudo pra gente, né, estudar e se debruçar sobre ele, né? Segunda maior economia, aí como a Pel já falou. Então, olha aí as características. Em 2018, o presidente da China, né, a pessoa que governava aí, né, a China, ela ficava aí, ó, no primeiro lugar das pessoas mais poderosas do mundo. Isso por quê, minha gente? Porque a China vem num crescimento, né, então a China vem num crescimento aí, ó, exponencial, né, então é tudo que a gente precisa observar aí desse país. O que eu quero chamar a atenção? A localização.
né? Então, um continente está no continente asiático, né? Na Ásia Oriental, então a gente vai pegar aqui nessa parte, né? Mais extrema, na divisão ali, né? Das regiões que a gente estudou, né? Do continente asiático, fica no extremo oriente, na região do extremo oriente, ok? Então essa daqui é a localização. Ele faz fronteira com 14, né? Com outros 14 aí países. Então, é importante que você observe que a China ela vai ter a maior fronteira, né, territorial com outros países do mundo, né? Então, a gente precisa observar que é uma característica que também gera uma influência. Quando você tem fronteira com outro país, você também, né, tem um quê de influência, um quê de ter ali, né, alianças. Então, aí vai mostrar realmente o país, né, faz fronteira com 14 territórios, né? E aí a gente vai observar sendo ele aí, né, a maior fronteira terrestre do mundo, né? Desse local aí de observação. China aqui, né, com relação direta aqui com a Mongólia, né, que a gente observa, né? Índia fazendo parte aqui com os países do Sudeste. Então, olha aí o poder de influência da China. O que eu queria chamar a atenção aqui de vocês? Quando a gente apresenta, né, a China aqui, é preciso observar aqui. Ela é formada por 23 províncias. É como se fosse a mesma coisa que os estados aqui, né, pra gente. Então, 23 províncias, né, 5 regiões autônomas, ok? 4 municípios e 2 regiões administrativas, ok? Então, essas daqui são as divisões. O que eu quero chamar aqui regiões, a gente costuma dizer regiões autônomas. Uma parte, né, inclusive ali do interior da Mongólia, né, a Mongólia interior é uma das regiões autônomas, né, então ela pertence à China, né, mas com essa total autonomia, né, o Tibete também vai entrar aqui, né, então são algumas das regiões. Os municípios, a gente vai dizer aqui, né, Pequim, né, Xangai, então são regiões que têm essa independência, né, maior. E aqui a questão das regiões administrativas. Hong Kong, né, é uma dessas, né? Inclusive, até quando a gente vai falar capital, né, tem algumas pessoas que ficam aí nessa interrogação, né, justamente por esse poder aí de Hong Kong. Então, aqui são algumas informações que é importante a gente frisar. Eu tô falando mais dos aspectos gerais, ok? Hoje, da China, então já não vai voltar tanto para a economia hoje. Na próxima aula, a gente vai trazer esses pontos mais econômicos. A questão da população. Nós não precisamos nem questionar muita coisa, né? População. China é o país mais populoso do mundo, né? Então a gente precisa entender que é muita gente aí, né, para ser administrada. Isso gera o quê? Gera uma grande quantidade de trabalhadores. Então, gera essa influência aí com relação à quantidade mesmo da população, mas também na questão da economia mundial. Porque, como se tem muitos trabalhadores, né, então você consegue baratear o preço dessa mão de obra aí, que é bem interessante. Sua origem compreende, né, o períodos aí, né, dos séculos, aí a gente vai colocar 15 a.C. Então, é uma sociedade que tem uma história, que tem uma cultura milenar, né? Então, a cultura chinesa ela é uma cultura aí que tem essas características de ser uma cultura milenar. A etnia, né, nas questões étnicas, é também muito variada, né? A gente diz, não é tudo a mesma coisa, não, né? Então a gente precisa reconhecer, a gente tem 56 etnias, né? O tronco mais forte vai ser a Han, né? Que a gente pode dizer aqui, a etnia Han, mas a gente vai ter aí uma grande característica étnica dentro dessa população aí. Elevado crescimento, né, populacional, o que despertou, né, inclusive a política do filho único, né? Foi um país que foi incentivado a ter muito filho e aí gerou, né, esse desgaste aí, né, para o próprio país. Então, muita gente precisava de muitos recursos, gerava uma poluição muito grande e aí, nessa lógica, foi criado, aqui onde a gente fala em população, uma das coisas que vocês não podem esquecer é a característica política do filho único. Então, essa política do filho único, o próprio nome já está dizendo.
Então, era a política que colocava que a população só poderia ter um único filho. A população urbana. Os casais que residiam no espaço rural tinham a possibilidade de terem 2 filhos, ok? Então, era dada essa opção para o pessoal do espaço rural. Por quê? Porque ele entendia que precisava de uma mão de obra maior. Turminha, essa política do filho único, ela é implantada na década de 70. Então, da década de 70, né, no iniciozinho da década de 70 até 2015, a China passou, né, por essa política aí do filho único. Em 2015 ela foi abolida porque é uma política, gente, que provocou grandes problemas aí na China, né? Controlou a taxa, né? Controlou o crescimento populacional, é tanto que estudiosos dizem, né, que a Índia vai passar a China em termos de população aqui, né, nos próximos anos, né? Porque continua um ritmo bem maior. Então, resultou, né, mais de 80 milhões aqui de filhos únicos, né? Então, a gente tem hoje na China essa quantidade de pessoas sendo, né, filhos únicos. E, além disso, minha gente, os governos tiveram que cometer atrocidades para que essa política do filho único fosse cumprida. Então, a política do filho único, ela trouxe essa estabilidade populacional, mas ela também provocou aí verdadeiras atrocidades. Então, os governos tinham que matar crianças, os casais que tinham o segundo filho acabavam abandonando na rua. Houve uma grande preconceito, uma grande redução da população feminina, porque os casais só podiam ter um filho, eles geralmente optavam pelo o filho homem, que era o que poderia cuidar aí dos pais, né, na velhice. Então, as filhas não poderiam fazer isso, porque, né, estão ligadas ao casamento. Então, os casais que tinham o primeiro filho mulher acabavam abandonando, né? Ou, quando sabiam, abortando. Então, hoje, a China tem uma quantidade de população masculina superior, anos-luz, como a gente vai brincar aqui, né? A questão aí da população feminina. Então, provocou essa superioridade, essa quantidade bem maior de homens aí na sua população. Então, tudo isso, gente, foi aí, né, a partir dessa política, da política do filho único. Os relatos, né, históricos dizem que o governo, para fazer cumprir, né, provocou a esterilização em massa das mulheres. Então, a partir do momento que ela tinha o primeiro filho, já era provocado nela, né, essa questão de não poder ter filho. Abortos em massas, né? O governo ele não era obrigado, aquele casal que não queria abortar, não queria doar a criança, né, que se responsabilizava por ter o segundo filho, ele era obrigado a arcar com absolutamente tudo. Para o governo chinês, ele era como se esse segundo filho nem existisse. Então, ele não tinha direito a pagar a escola, né? Então, essa criança não tinha direito à escola, não tinha direito a atendimento básico de saúde. Olha aí! Então, o primeiro filho tinha direito a tudo isso, o segundo filho não. O casal que tivesse esse menino adoecesse tinha que arcar com um serviço pago. Então, assim, era toda uma situação, né, a partir dessa política. E por isso, por esse motivo, em 2015, ela foi aí cancelada. Então, eu mostro aqui pra vocês cenas que eram corriqueiras no momento, né, da implantação e do decorrer dessa política. Por quê? Porque os casais realmente, né, tinham que fazer algumas escolhas e eles geralmente escolhiam essa questão aí masculina, né, para poder ajudar a eles, né, num momento mais posterior, ok? E aí ela foi, né, destituída em 2015, muito ligada ao que a gente já comentou aqui, né? Então o governo acabou fazendo essa reflexão, além de estar, diminuindo essa população, que não era bom, ok? Outra questão que eu queria falar para vocês aqui são, né, essas consequências que hoje são visíveis. O que essa política provocou? Essa queda no crescimento, né, e também uma mudança no perfil dessa população. E aí, por isso que 2015 foi acabada, né, finalizada aí, acabou essa política aí. Turminha, regiões naturais, né, chinesas. Nós temos duas regiões aí, que é a região ocidental, que apresenta clima desértico, semidesértico e montanhoso, por isso é a parte menos populosa, né? Cerca de 10% da população só reside na parte ocidental.
E na parte oriental vai estar os 90% aí da população, é a parte que tem um clima aí, né, mais temperado, subtropical e também apresentando aí o clima de monções. Então, essa distribuição aqui vai se dar, justamente vai refletir aqui visivelmente na localização dessas pessoas. Então, parte oriental é bem mais povoada do que a parte ocidental, ok? Então aí os pontos que a Pro queria trazer para vocês sobre esse país, né, tão importante aí pra gente. Outra coisinha que eu queria falar para vocês é que essa distribuição espacial ela é extremamente irregular. Turminha, irregular por quê? Justamente por conta, né, dessas características físicas, né, ligada a este processo aí de divisão, de fragmentação. Então, meus amores, a apresentação desse continente feito, né, alguns pontos aí muito importantes para a discussão, também feito. Por conta da localização, você já consegue visualizar aí os aspectos mais ligados à questão física. Então, nosso debate vai ser muito aqui no campo, como eu posso dizer, no campo mais ligado aos aspectos realmente sociais, tá bom? Desse país. Então, primeira aula, missão cumprida, ok? Vão refletindo aí, vão pensando na China como essa grande aí potência, ok? Que está, inclusive, ameaçando aí o sono, né, dos Estados Unidos. Então, turminha, era essa a nossa missão. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico e o surgimento, né, desse país com 2 sistemas. Fiquem com Deus, né, e até o nosso próximo momento, ó. Beijo!